Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lucas Dias e vamos fazer mais uma questão sobre raciocínio lógico. Nesta questão nós vamos trabalhar tabela verdade e classificação de uma proposição composta. Fechou? Vamos lá então. A questão ela diz o seguinte: do ponto de vista lógico, a proposição se P, então que ou não que caracteriza o seguinte, tá? Aí nós temos aqui as nossas alternativas: silogismo, tautologia, equivalência, contingência ou contradição, beleza? Bom, primeira coisa que você precisa sempre lembrar: se eu vou construir a minha tabela verdade, a primeira coisa que eu preciso saber é quantas linhas possui a minha tabela, beleza? Então vamos lembrar aqui, nós temos a seguinte relação: 2 elevado a n. É a fórmula que vai dizer para a gente a quantidade de linhas de uma tabela verdade. Lembrando que esse n aqui em cima é a mesma coisa de a quantidade de proposição simples que a nossa proposição composta possui, tá certo? Então, olhando para a nossa situação, nós temos a proposição P, proposição Q. Aqui nós temos a negativa de Q, ou seja, não é uma nova proposição, tá certo? Então, na verdade, essa proposição composta, ela possui duas proposições simples, fechou? Então, se ela tem duas, nós vamos jogar aqui na fórmula: 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a nossa tabela verdade terá 4 linhas. Então, a gente vai começar agora esse processo. Vejamos, eu vou fazer assim, ó, proposição P, proposição Q. E você sabe que toda tabela verdade de 4 linhas, a coluna 1 e a 2, elas são sempre iguais, tá certo? Ou seja, a coluna 1 sempre vai ser assim: 2 V's, 2 F's, correto? E a próxima coluna, a 2, ela sempre será alternante, ou seja, VF, VF, beleza? Muito bem, então agora a gente começa o nosso processo. Vamos lá. Primeiramente eu vou fazer esse parênteses aqui, ó. Então eu pego e projeto aqui. Eu tenho se P, então Q. Você sempre vai fazendo etapa por etapa até a gente conseguir fechar a tabela como um todo, né? Nesse caso aqui, eu vou relacionar essa primeira coluna com a segunda coluna. Eu vejo aqui, ó, P e Q, e nós vamos aplicar a tabela verdade da condicional, ou seja, do se e então. Então, nesse caso aqui, ó, se você ainda não conhece as 5 tabelas, você precisa conhecer e decorá-las, correto? Caso você ainda não tenha decorado, coloque do lado e vai fazendo os exercícios. Então, nesse caso, pela tabela do se e então, nós vamos ter V com V é V, V com F é F, F com V é V e F com F é V, correto? Essa foi a nossa primeira parte. Agora, eu vou precisar fazer, ó, a negativa do quê? Então, eu venho aqui, tá? Lembrando que esse tiozinho é a negação, tá? É uma das notações para a negação de uma proposição. Então, nesse caso aqui, falando em tabela verdade, para eu negar aqui o quê? Onde tem V, eu coloco F. Onde tem F, eu coloco V, correto? Então, vai ficar assim, ó. F, V, F, V. Muito bem. Pronto. Pensa comigo. Nós já temos essa primeira parte e nós já temos essa parte. Eu consigo, então, fechar o nosso problema, que vai ser o seguinte. Eu vou copiar aqui, ó. Se P, então Q, ou não Q, correto? Bom, coloque uma coisa na sua cabeça. O aluno que já estudou lógica sabe disso. Na hora de construir tabela, é bom que você siga sempre da esquerda para a direita. Então, eu estou vindo daqui para cá. Eu obedeço aqui, ó, daqui para cá. Esse termo para esse. E assim por diante, tá certo? Existem casos que as tabelas ficarão maiores. E aí, às vezes, é preciso, tá, repetir colunas. Repetir colunas.
mas acompanhe o nosso canal, meu canal, que você vai vendo outras questões nesse perfil, tá certo? Bom, então vamos fechar o nosso problema. Na parte final agora, ó, nós vamos relacionar essa coluna aqui, tá? Com essa coluna aqui. E nesse caso, nós vamos aplicar a tabela verdade do ou. Então agora eu recorro à tabela do ou, que é chamada de disjunção inclusiva, beleza? Então nós temos o seguinte, ó, pela tabela do ou, V com F dá o quê? V. F com V também dá V. V com F dá V e V com V é V. Pronto. Fechamos a nossa tabela verdade e eu percebo que a última coluna, que é o que importa pra gente, ela é toda verdadeira. E aí guarde a informação caso você ainda não saiba. Toda vez que a coluna final da tabela verdade for toda verdadeira, nós vamos ter o que chamamos de tautologia. Beleza? Tautologia. Fechou? Então, fica a dica. É muito importante que você saiba as tabelas verdade, as 5 tabelas, e a classificação de uma proposição composta, como foi o que nós aplicamos aqui. Beleza? É isso aí. Até a próxima.